O jogo de espelhos no Algarve. A brisa quente do Algarve soprava sobre o terraço do resort de luxo, onde o tilintar das taças de cristal marcava o ritmo de um jantar de negócios. Ricardo, um investidor com um olhar que parecia ler pensamentos, mantinha a sua habitual distância emocional. Do outro lado da mesa estava Beatriz, uma advogada brilhante, elegante e, como todos sabiam, casada com um dos homens mais influentes da região. Ricardo notou que, apesar da aliança reluzente no dedo de Beatriz, a energia dela estava focada inteiramente nele. Ela raramente usava palavras diretas para expressar o que sentia, pois o risco para a sua reputação era imenso. No entanto, o desejo não desaparece apenas com um contrato de casamento. Ele apenas se torna mais silencioso e perigoso. O primeiro sinal que Ricardo captou foi o olhar de Beatriz. Não era um olhar social e rápido. Era um olhar que demorava 1 segundo a mais do que o necessário. Um olhar que o media e o analisava com uma intensidade que quase ninguém percebia. Quando seus olhos se encontravam, Beatriz não desviava imediatamente, deixando que a curiosidade e a tensão vibrassem no ar. Para confirmar a sua intuição, Ricardo observou o pequeno sorriso que surgia nos lábios de Beatriz logo após esses olhares. Um sorriso contido, quase como se ela estivesse a saborear um segredo proibido na sua mente. Ela tentava disfarçar com uma expressão séria logo em seguida. Mas para um homem como Ricardo, o corpo dela já tinha contado a verdade muito antes de a sua mente conseguir recuperar o controlo. Com o passar das horas no Algarve, Ricardo percebeu que a presença de Beatriz não era mais uma questão de localização, mas de intenção. Ela tornou-se uma mestre em criar coincidências geográficas. Onde quer que Ricardo estivesse, Beatriz surgia pouco tempo depois, como se estivessem presos por um fio invisível. Se ele se afastava para o balcão, ela logo se posicionava ao seu lado. Se ele entrava em um círculo de conversa, ela ajustava sua rota para ficar exatamente em seu campo de visão. Para Ricardo, estava claro que o corpo dela estava buscando a sua presença como um ímã, atraído por um desejo que a puxava fisicamente. Mas o sinal mais audacioso veio através dos microcontatos. Ao comentar sobre um detalhe no contrato, Beatriz deixou que seu braço roçasse no de Ricardo, sem querer, um toque rápido que ela poderia ter evitado, mas escolheu não fazer. Ricardo sabia que aquele pequeno gesto carregava uma intenção gigante. Era um teste de território. Ela estava medindo o quanto ele permitia, testando se Ricardo reagiria com a ansiedade de um amador ou com o controle de um homem que entende o jogo. De repente, Beatriz passou a oferecer algo ainda mais raro, uma atenção emocional profunda e absoluta. Ela queria saber das visões de Ricardo para o futuro, das suas ideias mais complexas, ouvindo cada palavra com uma profundidade que ignorava qualquer distração ao redor. Naquele momento, entre o brilho das joias e o murmúrio dos investidores, Beatriz estava criando um universo secreto. Um lugar onde ela se permitia sentir o que a sua vida pública a obrigava a bloquear. A linguagem corporal dela mudou completamente. A postura ficou mais ereta, o peito abriu-se e o seu jeito de andar tornou-se mais vivo e provocante. Era uma mistura de ansiedade e desejo, a confissão silenciosa de alguém que sabe que não deveria estar ali, mas não consegue mais se afastar. No ambiente exclusivo e carregado do Algarve, Ricardo começou a perceber que a fachada de perfeição de Beatriz estava a desmoronar-se, dando lugar ao sinal mais perigoso e instintivo da sua atração, o ciúme disfarçado. Mesmo sem ter qualquer direito formal ou compromisso com Ricardo, Beatriz não conseguia mascarar o desconforto visceral sempre que ele direcionava a sua atenção para outra mulher presente no evento. O seu humor mudava num instante. Ela interrompia o fluxo da conversa, cortava o diálogo bruscamente e lançava comentários com um veneno subtil, tentando, de forma quase desesperada, trazer o foco de Ricardo de volta para si.
O sorriso dela desaparecia por completo e o seu olhar endurecia, denunciando que, na sua mente, ela já o tinha colocado numa categoria especial e sentia-se ameaçada por qualquer presença que pudesse roubar aquela atenção. Esta intensa tensão emocional trouxe à tona uma vulnerabilidade rara e fascinante numa mulher habitualmente tão poderosa e contida. Beatriz, que sempre dominou as salas de tribunal com uma lógica fria, começou a demonstrar um nervosismo quase juvenil na presença de Ricardo, rindo com mais frequência e deixando-se levar por uma alegria solta. Ela brincava incessantemente com o seu colar de ouro, tocava o próprio pescoço de forma distraída e mordia o lábio inferior enquanto ouvia as histórias dele. Não era um teatro ensaiado. Era a ansiedade pura misturada com um desejo avassalador, o conflito interno entre a aliança pesada que carregava no dedo e a faísca indomável que Ricardo acendia na sua alma. A conexão entre eles transbordou para o mundo digital, tornando-se um escape perigoso durante as horas em que a vida pública de Beatriz exigia silêncio. Ela passou a procurá-lo fora do contexto de negócios, enviando mensagens em horários tardios, quando o silêncio da sua mansão tornava o eco da sua vontade de sentir algo novo ainda mais audível. O verdadeiro ponto de virada ocorreu quando ela decidiu cruzar a linha invisível que separa o flerte da intimidade real, o desabafo. Num momento de rara honestidade, ela falou das suas frustrações, da solidão profunda que sentia mesmo estando casada com um homem influente e da necessidade lancinante de ser vista não como um troféu, mas como uma mulher viva e desejada. Num canto mais reservado do terraço, sob a luz tênue do luar, a voz de Beatriz mudou drasticamente, tornando-se mais baixa, suave e melódica, como se estivesse a partilhar o segredo mais bem guardado do seu coração. Ela criou uma bolha de isolamento, onde o ruído da festa era apenas um eco distante, focando toda a sua energia no rosto de Ricardo. Ao elogiar a energia dele e confessar que ele era diferente de todos os outros, Beatriz colocou Ricardo num pedestal emocional, entregando-lhe uma validação e uma profundidade que, por direito, deveriam pertencer apenas ao seu marido, mas que agora fluíam livremente para o homem que sabia ler os seus sinais mais secretos. No clímax daquela noite no Algarve, Ricardo tomou a decisão que separa os homens comuns daqueles que dominam a psicologia feminina. Ele escolheu o momento exato de se retirar. Enquanto Beatriz o olhava com uma expectativa quase palpável, esperando uma declaração ou um gesto desesperado, Ricardo manteve a sua calma inabalável. Ele sabia que, ao não se entregar por completo e ao não agir com a pressa de um amador, ele estava a solidificar o seu valor na mente dela. O desfecho desta história não aconteceu no terraço, mas no vazio que a ausência de Ricardo deixou no espaço de Beatriz. Enquanto ela voltava para a sua realidade de prestígio e aparências, o seu cérebro começou a processar obsessivamente cada detalhe daquela noite. Ela recordava a forma como ele reagia ao seu ciúme com um sorriso confiante, o modo como ele a ouviu sem julgar e, principalmente, a segurança que ele transmitia ao não quebrar o mistério. Para Beatriz, a estabilidade de Ricardo tornou-se um ímã impossível de ignorar. Ricardo não precisou de manipular situações. Ele apenas permitiu que a biologia de Beatriz fizesse o trabalho por ele. Ao ler os sinais do corpo dela, o alinhamento do tronco, os microcontatos e a mudança no tom de voz, ele soube que a verdade já tinha sido dita, mesmo que a boca dela permanecesse em silêncio por medo do risco. Ele tornou-se o homem que ela desejaria reencontrar em cada pensamento solitário, pois ele foi o único capaz de ver a mulher real por trás da máscara da advogada de sucesso. No final, o desejo proibido entre Ricardo e Beatriz provou que o magnetismo reside no controle e na capacidade de manter a atenção no ar, sem implorar por nada. Em Lisboa ou no Algarve, a regra é a mesma. O corpo nunca mente, e o homem que sabe interpretar esse silêncio
torna-se o mestre de qualquer jogo de sedução.